Glória a Deus. Meus irmãos, eu quero trazer uma palavra hoje bastante confrontante. Então segure firme aí, porque se você entender, a sua vida pode dar uma guinada a partir de hoje. Se você assimilar o que Deus vai falar com você hoje, você vai dar uma guinada na sua vida para melhor. Amém? Vocês estão me ouvindo? Ok. Abra a sua Bíblia, por favor, em Gênesis, no capítulo 13. Esse tema foi tão forte para a minha vida, que eu estou fazendo desse conteúdo que eu vou ministrar hoje um livro. De tão forte que foi para a minha vida essa palavra. Quando Deus falou isso comigo, para mim foi tão impactante. Para mim foi tão forte, que eu senti no meu coração de transformar isso num livro. E já está em projeto, já está em andamento. Gênesis capítulo 13. Vamos ler a partir do verso 8. Todos encontraram? Quem tem Bíblia, diga: eu tenho. Quem não tem Bíblia, diga: eu ainda não. Ah, todos têm? Então pergunta para o seu irmão que não falou nada: cadê a tua? Que bom que vocês levantaram em respeito à palavra, que bênção. Vamos ler a palavra de Deus a partir do verso 8 até o verso 10. Vamos lá. Disse, pois, Abrão a Ló: ora, não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos irmãos. Porventura não está toda a terra diante de ti? Rogo-te que te apartes de mim. Se tu escolheres a esquerda, irei para a direita, e se a direita escolheres, irei eu para a esquerda. Então Ló levantou os olhos e viu toda a planície do Jordão, que era toda bem regada, antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra, e era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, até chegar a Zoar. Digam comigo: Deus, continue falando comigo. Amém. Sente-se, por favor. Meus irmãos, alguns já devem ter ouvido falar sobre a história de Abrão e Ló, quando saíram da terra de origem de Abrão, lá de Ur dos Caldeus. A Bíblia diz que saíram, tanto Abrão quanto Ló, seguindo ao pai de Abrão, que era Tera, e foram até a Harã. E chegando em Harã, o pai de Abrão morreu, e ali Deus falou com Abrão. Quando começa o capítulo 12, Abrão não está mais em Ur dos Caldeus, ele está em Harã. E ali Deus fala com ele e diz: Abrão, sai da tua terra, da tua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Ou seja, Abrão teve que sair numa peregrinação, sem ter a mínima ideia para onde ia, só fundamentado no que ele ouviu de Deus, que ainda seria mostrada a terra, onde Deus a ele daria. Então Abrão não saiu com um mapa determinado, Abrão simplesmente saiu. Só que Deus disse para ele não levar a sua parentela, e era para sair da sua parentela, e ele leva o seu sobrinho, chamado Ló. E no trajeto dessa peregrinação, ambos prosperam, tanto Abrão prospera, quanto Ló também prospera. E acontece uma divergência entre os pastores de Ló e os pastores de Abrão, seu tio. E a discussão foi tão séria, que não houve solução entre eles, que veio a discussão toda parar, para que Ló e Abrão resolvessem. E Abrão, sabendo que a coisa estava complicada e não dava para resolver, Abrão deu na mão de Ló a oportunidade de resolver a situação. E Abrão deu a oportunidade de escolher então Ló o caminho que ele quisesse para seguir a sua vida. E Abrão disse: Ló, se você escolher ir para a esquerda, eu vou para a direita. Se você escolher ir para a direita, eu vou para a esquerda. Mas fique à vontade, nós vamos nos separar, porque não dá para andar mais junto devido à nossa confusão.
Aqui está uma grande diferença no poder de escolha, e aqui eu quero entrar, quero que você entenda isso. A grande diferença aqui não está no caminho, está na escolha. Porque na verdade, se Ló tivesse escolhido as pedras, Abrão teria sido próspero nas campinas. Se Ló tivesse escolhido, como escolheu, as campinas, Abrão teria sido próspero nas pedras. A questão toda não é o caminho, a questão toda é, se eu faço uma escolha, o que me acompanha na minha vida em cima da escolha que eu fiz. Aí é que está a questão, porque tem muita gente que escolhe o caminho pelo óbvio, pela lógica, pelo que se vê do caminho, mas não escolhe o caminho a partir do que se tem. O que você tem para escolher o caminho que escolheu? Você pode escolher o melhor caminho para a tua vida. Se em ti não há uma bênção, será um caminho de tragédia para você. Agora, se você escolher um caminho difícil para seguir, mas se em você há uma bênção, Deus transformará esse caminho em bênção. É porque muita gente está nivelando a bênção a partir do caminho que está na sua frente, não a partir do que tem. E aonde é que está o problema disso? Aí é que está o que da questão? Pegue a mão do seu irmão e diga: o problema está na tua mentalidade? Aonde estava a mentalidade de Abrão? Na promessa de Deus. Deus disse: vai para uma terra que eu te mostrarei. Deus já tinha mostrado a terra para Abrão até então? Não. Então para Abrão, tanto fazia ir para a pedra quanto para a campina. Deus disse que mostraria a terra para ele, mas que enquanto não mostrava, tinha que peregrinar. Então ele estava sustentado na promessa, a sua mentalidade estava no que Deus disse. Deus me disse que me mostraria uma terra, então para mim tanto faz, sair agora para a pedra, sair agora para a campina, eu estou sustentado na promessa. Deus me disse isso. Essa era a mentalidade de Abrão. Qual era a mentalidade de Ló? Ali é seco, ali é verdejante, ali não produz nada, ali já está produzido uma relva. Então a minha lógica é melhor eu ir para a campina, porque lá tem prosperidade para mim. Essa era a lógica. Meus irmãos, aqui revela o que esse vai ser o tema do meu livro, tá? Aqui revela a estatura da alma de um homem. Sabe o que é alma? Já expliquei aqui uma vez, não sei se você se lembra. Corpo, alma e espírito. Sabe o que é espírito? É que gera comunhão com Deus. É a única coisa em você que pede por Deus, é o teu espírito. Tua alma não pede. A tua alma pede pecado. Tua alma não pede Deus. O teu espírito clama por Deus. Dentro de você tem algo dentro dizendo assim: vai para a igreja, e você não consegue. Vai para a igreja, e você não dá conta. Não peque, e você não consegue, acaba pecando. É o teu espírito. Agora a tua alma, ela depende de informação, porque está na mente. Põe a mão na cabeça e diga: mente é uma função da alma. Então como eu consigo avaliar as coisas que estão na minha frente? Ou a partir da minha carne, da alma, do natural, ou a partir do espírito? Abrão olhou para o que estava na frente e avaliou pelo espírito. Ló olhou o que estava na frente e avaliou pela alma. E o que é alma aqui? É o que você pensa a respeito do que você vê. Abraão pensou pelo que viu, a partir do que Deus disse. Ló pensou pelo que viu, somente pelo que viu. A estatura da alma de Ló era exatamente o que ele estava vendo. Nada mais do que isso. A estatura da alma de Abraão era o que Deus disse, independente do que ele via. Por isso que para ele tanto fazia ver pedra ou ver campina. A sua alma estava elevada a pensar à altura do que Deus tinha falado. Muitas vezes o nosso problema é que Deus fala numa dimensão e nós pensamos em outra dimensão. A nossa mente é muito raquítica para chegar à estatura do que Deus disse. Quantas pessoas eu já vi Deus falando: não temas, e a pessoa no outro dia está desesperada, porque não consegue pensar à altura do que Deus disse. Quantas vezes já vi Deus falar: eu vou te dar vitória, e a pessoa está no outro dia desistindo até de ser crente, porque não conseguiu pensar na altura do que Deus disse. Quantas promessas você recebeu, mas você não vive e nem decide na altura da promessa que você recebeu? Porque a sua mentalidade é pequena. Então hoje eu quero ministrar na sua vida para você elevar a tua mentalidade. Você precisa pensar mais alto. Vai ter que tirar da sua cabeça o negócio de nascer assim, vou morrer assim.
Vai ter que tirar certos lemas da sua mente, tipo assim, fazer o quê, né? Assim é a vida. Que assim é a vida o quê? Gente é assim mesmo. Gente é assim mesmo enquanto pensar que é assim. Fazer o quê, né? Eu não tenho nada que possa mudar isso. Tem sim, o que você pensa pode mudar isso. Como você pensa a respeito da vida, pode mudar tudo na sua vida. O problema é que você não elevou a sua mente à altura do que Deus está falando. Deus está dizendo, meu irmão, que vai ser diferente, então acredite nisso, pense assim. Deus está dizendo que a tua vida vai ter uma guinada, vai ser totalmente diferente do que você viveu o ano passado, então pense assim. Eleve a sua mente à altura do que Deus está falando. Ló olhou e não pensou à altura da promessa. Quem é que tinha a promessa? Não era Abraão? Aqui entre nós, irmãos, na minha opinião, Ló tinha que virar e dizer: Abraão, me desculpe, mas o problema dos nossos pastores podem ser resolvidos. Eu não quero me separar, porque eu sei aonde a sua vida vai dar. Deus falou, e eu quero ir para essa terra que Deus vai mostrar. Então a partir de agora vamos chamar os pastores que venham aqui. Eles que vão embora, não nós. Se eles não quiserem consertar aqui, eles que saiam. Vamos colocar outros lugares dele, mas nós vamos continuar junto, porque eu quero essa promessa. O que Ló fez? Olhou para o problema e disse: é verdade, cadê a Campina? Eu quero a Campina. Ele queria ir para lá, porque a sua mentalidade só alcançava aquilo. Coloque a mão na sua cabeça e diga: Deus, me faça pensar à altura do que o Senhor está falando para mim. Quem aqui já recebeu promessa de Deus? Levante a mão. Não, mas eu falo sério, irmão, não é aquela promessa assim que você não sabe nem de onde vem nem como vai. Um dia o irmão chegou em mim e disse: meu servo é mistério, eu te levarei lá, te trarei cá, farei de ti aquele que eu quero que seja, e eis que eu vou desenrolar o manto e vou te mostrar o rolo desenrolado diante de ti. E se você não entendeu, é porque é mistério. Eu voltei para cá dizendo: meu Deus, eu não entendi nada. Se houve promessa ali, ficou no mistério. Então tem coisa que você escuta que, meu Deus do céu. Eu estou falando de promessa clara, aquela que você ouve e fala: entendi, Deus me disse assim. Quem já teve essa promessa na vida? Ok, agora eu pergunto para você: você conseguiu viver, você conseguiu pensar, você conseguiu decidir à altura do que Deus falou para você? Aí é que está o nosso problema. Deus estava falando numa dimensão com Abraão, e Ló estava pensando em outra dimensão, muito aquém do que Deus estava dizendo. Olha o que Deus disse: Abraão, farei de ti pai de uma grande nação. É grande ou é pequeno? Deus virou para Abraão e disse: eu te levarei para uma terra que vou te mostrar. Isso é tremendo, não é? Aí Deus vem e diz: e em ti farei bendita todas as famílias da terra. Isso é maravilhoso, não é? Você ia afastar de um homem desse, sim ou não? Ia colar nele. Mas Ló viu a Campina, porque a mentalidade de Ló não estava na altura do que Deus tinha falado. Tem gente que tem a mente, medíocre. O que é mente medíocre? É aquela que a vida está indo numa dimensão e ele está pensando em outra muito inferior. Deus coloca você na porta daquele grande emprego. Você: meu Deus, será que eu tenho capacidade, Senhor? Será que eu posso? Jesus, não é para mim. Será que é para mim um negócio desse? Cotovelo seu irmão, caiu na sua porta. É para você, claro que é. O nome é teu, o endereço é teu, o chamado é teu. Entra de uma vez em nome de Jesus. Tem gente que tem uma falsa modéstia, na verdade. Você tem que aprender a crescer naquilo que Deus está falando para você. Amém? Você se lembra do Pentecoste? Quem se lembra? Atos capítulo 2. Quantos irmãos estavam ali? Ao receberem o poder do Espírito Santo ali em Atos 2. Quantos estavam? Quem se lembra? Vocês estão ruins de Bíblia, hein? Vão ler Bíblia, irmão. Lê o livro de Atos. Quantas pessoas estavam ali? Vamos, gente. Ainda está meio duvidoso ainda, né? 120.
120 irmãos estavam no dia do poder do Pentecostes. É maravilhoso, não é? Posso te revelar uma coisa aqui. A promessa não foi para 120. A promessa foi para 500. No dia que Jesus estava sendo levado ao céu, quando ele estava na sua ascensão ao céu, a Bíblia diz que ali estavam 500 irmãos. Quantos irmãos viram Jesus subindo para o céu? 500 irmãos. Imagine que tremendo. E Jesus subindo disse: permanecei em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Quantos ouviram essa promessa? 500 irmãos. Sabe quantos dias demorou para essa promessa se cumprir? 10 dias. Exatamente 10 dias depois, dos 500, só estavam 120. 380 desapareceram do mapa. Aí tem gente que ainda fala assim: quem tem promessa de Deus não morre. Cotovelo seu irmão, diga: vai nessa. Se você não estiver no lugar da promessa, se você não andar na estatura da promessa, se você não se mover de acordo com a promessa, se você não estiver exatamente como a promessa diz que você tem que estar, sinto muito, ela não vai se cumprir em você. Porque a promessa tem condicionamento. Jesus disse: permanecei em Jerusalém, até que do alto seja revestido de poder. Só 120 permaneceram. Aí você fica: ai, que gente mole. Quantas vezes Deus te disse para fazer uma coisa e você não fez? Quantas vezes Deus disse que a bênção estava em algo que você não cumpriu? A verdade é que somos parecidos com eles. Deus falou uma coisa numa dimensão e nós estamos pensando em outra. Os 120 receberam poder. E a Bíblia diz que o poder era para serem testemunhas em Jerusalém, toda a Judeia, Samaria e até os confins da terra. Irmão, primeiro ano, Jerusalém bombando. Segundo ano, Jerusalém bombando. Terceiro ano, Jerusalém bombando. No quinto ano, Jerusalém bombando. No sexto ano, Deus disse: esse povo não vai sair daqui. Eu não dei a promessa para Jerusalém. Eu dei para toda a Judeia, eu dei para Samaria, e eu dei até os confins da terra, e o povo não sai de Jerusalém. No 10º ano, Jerusalém bombando. Aí Deus disse: ah é? Ninguém vai sair? Levantou um imperador e disse: vai, persegue todo mundo. Começa matando Tiago logo, para eles darem um susto todo mundo. Levaram Tiago para o meio da praça, decapitaram Tiago. O povo se assustou, se espantou, mataram Estevão. E o povo se assustou, se espantou. E agora? Persegue todo mundo, põe todo mundo na cadeia. O povo vazou de Jerusalém. Só que teve um porém: chegou até os confins da terra. Pegue na mão do seu irmão e diga: a promessa cumpre, meu irmão. A questão é que se não é com você, vai cumprir com outro. Você acha que Deus fica limitado a uma pessoa? Acha que Deus se limita a mim? Se limita a você? Deus lança a palavra: vai! E você está condicionado a ela. Obrigado, Senhor, lá vou eu. E se eu permanecer condicionado a ela, eu vai cumprir. Se eu não permanecer, o Joaquim está no meu lugar. Estou aqui, Senhor, manda ver, a palavra continua. Porque o que não cai por terra é a palavra. Você pode cair, você pode passar. Quem não passa é a palavra. A promessa de Deus não cai por terra. Agora você tem que se condicionar para que ela se cumpra. E como eu me condiciono? Acreditando nela, vivendo na dimensão dela, decidindo na proporção que ela foi dita, aceitando a grandeza dela e vivendo nesse patamar tremendo que Deus falou. Aí Deus cumpre a palavra na minha vida, porque se não for na minha, vai ser no outro. Dá um glória a Deus para disfarçar. Diga: eu não sou Ló. Eu vou pensar na altura do que Deus disse. É sério ou não é isso? A estatura da alma de muita gente é pequena demais, irmão. Eu trabalhei numa cidade, na Bolívia. Tinha 2.000 habitantes, era uma vila, na verdade, de camponeses andinos, na Cordilheira dos Andes, 25 graus abaixo de zero no inverno. 4.600 metros do nível do mar. E eles viviam todos lá de plantar batata. Então mandar alguém plantar batata lá é honroso. Todo mundo lá vive de plantar batata nessa vila. Só que o problema é que eles, por serem descendentes diretos dos Incas, é um povo quechua,
Eles trabalham até hoje arando a terra com juntas de boi. Se você conheceu, talvez você conheça a Cordilheira dos Andes, lá é tudo rochoso. Imagine arar a terra para plantar batata de neve, batata de gelo, que é típico de lá. Arando um lugar rochoso, com juntas de boi, enfiando aquela forquilha no chão, e o cara vai atrás segurando. O negócio vai assim, ó. E quando pega numa pedra, o boi não para, o boi vai. Quando pega numa pedra terrível, o negócio sobe lá em cima, que é perigoso arrebentar o cara no meio. É perigoso. E eu olhava aquilo e sem falar a demora que era para arar a terra. Aí um dia, numa reunião comunitária, eu propus para a comunidade: por que nós não compramos um trator comunitário? Com uma só grade, a gente ara todas as terras em tempo muito mais rápido do que vocês aram todo mundo com junta de boi, e não vai dar trabalho para ninguém. Bastam 1 ou 2 ou 3 motoristas e está resolvido o problema. Irmão, quase que eu fui linchado naquela comunidade. Não, pelo amor de Deus, porque desde os nossos antepassados nós fazemos assim. Os nossos ancestrais aravam a terra assim. Nós não podemos apagar a memória dos nossos pais. E não sei o que. Eu fiquei olhando e falei: meu Deus, então morra com junta de boi. Porque a mentalidade não alcança para melhorar. A mentalidade é curta. Deus te dá proporções tremendas na vida, na família, no trabalho, na igreja, e você não cresce no que pensa. Fica lá a vida inteira, raquítico. Cresce nunca. Quando vai de novo seu irmão, diga: vai crescer. O ano passado você cresceu quanto? E o ano retrasado você cresceu quanto? A maioria de nós, quando fazemos uma autoavaliação dos 5 anos, descobrimos que não fizemos nada. A culpa de quê? Da nossa mentalidade. Nós só pensamos aqui, ó, no horizontal. Nós nunca pensamos no vertical. Bata o pé no chão e diga: está amarrado isso na minha vida, em nome de Jesus. Eu vou crescer. Aleluia. Isso é tão sério, irmão. E o problema todo está lá no verso de número 11. Perdão, no verso número 10. Deixa sempre aberto, tá? Então Ló levantou os olhos de toda a planície do Jordão, que era toda bem regada, antes de haver o Senhor destruído a Sodoma e Gomorra, e era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, até chegar aonde? Até chegar a Zoar. O alvo de Ló não era Campina. O alvo de Ló era Zoar. Campina era só o meio do caminho. Na verdade, ele viu o caminho que chegava em Zoar. Ele queria chegar lá em Zoar, na cidadezinha. Esse era o seu alvo. E o único problema é que Zoar significa pequeno. Zoar significa o quê? Olha o alvo do cara. Sair debaixo da cobertura de Abraão, olhar para uma campina verdejante que não era nem o seu alvo permanente, e findar-se num lugar chamado pequeno. Ele ia ter o trajeto da sua vida toda, passar por caminhos bonitos, verdejantes, mas terminar numa pequenez. O seu fim revela a estatura da sua alma. Como você vai findar, revela o que você trabalhou para chegar. Você quer findar onde? Como? Já pensou nisso? Se você não parou para pensar nisso, é porque você não avaliou ainda crescimento na vida. A sua alma está pequena. Olha como é grave isso. Sabe aonde ele foi parar com essa ideia de pensar pequeno? Foi parar em Sodoma e Gomorra. Ele não queria morar em Sodoma e Gomorra, ele queria chegar em Zoar. Mas como ele só pensava em Zoar, no meio do caminho tinha Sodoma. Ele não conseguiu chegar em Zoar, morou em Sodoma mesmo. Quando você pensa pequeno, você vai ter que viver nos lugares aonde a jornada para chegar onde é pequeno, obrigatoriamente vai te fazer passar. Quer que eu repita isso? Se você pensa pequeno, se você tem alvo pequeno, você só vai trilhar caminhos aonde o alvo pequeno vai te obrigar a passar.
Você só vai passar por caminhos que te dão coisas grandes se o teu alvo for grande. Se o teu alvo é pequeno, então prepare-se para uma trilha onde tudo que tem pelo caminho é pequeno. Ele foi para Sodoma, um lugar horrível, pervertido, porque lá era o caminho de Zoar. Se ele queria chegar em Zoar, tinha que ser para Sodoma. Sabe para onde foi Abraão? Para um monte. E nesse monte, sabe o que tinha? Carvalhos. Numa região de um homem chamado Manre. E lá naquele carvalho, Abraão ao meio-dia assentou-se debaixo de um carvalho para refrescar-se na sua sombra. Lá no carvalho de Manre, quando 3 anjos vieram para trazer mais uma promessa de Deus para a vida dele. Carvalho era madeira que se usava para fazer cruz. Quando Jesus morreu na cruz do Calvário, a madeira usada era carvalho. Jesus foi crucificado ao meio-dia, exatamente no horário em que Abraão estava 2000 anos atrás, assentado debaixo de uma madeira de carvalho. E o carvalho que ele estava usando pertencia a um homem chamado Manre. Manre significa mestre. Ele estava à sombra do carvalho do mestre quando recebeu a promessa de Deus. Toda vez que você chegar à sombra da cruz do mestre, você vai receber promessa de Deus. Lá é o lugar da promessa. Porque ele chegou em Manre, porque ele chegou ao mestre, porque ele chegou à madeira da cruz, porque ele estava andando na estatura do que Deus falou, era o caminho da grandeza. E se você escolher Zoar na sua vida, você vai parar em Sodoma. O caminho é esse, não tem outro caminho para chegar lá. Quem está pensando pequeno aqui, comprou, já ganhou o passaporte carimbado com visto direto de residente especial de Sodoma. Agora quem olhou para a estatura daquilo que Deus falou, já ganhou a passagem direta para ir aos pés do carvalho do mestre, lugar de receber a promessa. Olha como é sério isso. O que acontece com quem escolhe pequeno, alvo pequeno, pensa pequeno, não na altura do que Deus disse? O que acontece? Olha o verso 14. Perdão, capítulo 14, verso 1 a seguir. Vamos ler um pouquinho para você entender o contexto. Capítulo 14, verso 1. Aconteceu nos dias de Anrafel, rei de Sinar, Arioque, rei de Elazar, Kedolaomer, rei de Elão, e Tidal, rei de Goim, que estes fizeram guerra a Abera, rei de Sodoma. Rei de aonde? Quem morava em Sodoma? Abraão? Eles fizeram guerra a Abera, rei de Sodoma, a Birsa, rei de Gomorra, a Sinabe, rei de Admá, e a Semeber, rei de Zeboim, e ao rei de Belá. Esta é Zoar. O cara estava morando num caminho onde tudo virou ponto de guerra. Sodoma era campo de guerra, Zoar, o seu alvo, o seu final era a guerra, e o pior, perderam a guerra. Quem pensa pequeno vai ter guerra e não vai vencer guerra, vai só perder. Vamos lá. Verso 12. Ok. Tomaram também a Ló, filho do irmão de Abraão, que habitava onde? E os bens dele, e partiram. O cara no meio do caminho, além de pensar pequeno, perde o que tem, e ainda vira escravo dos outros. Então veio um que escapara e o contou a Abrão, o hebreu. Ora, este habitava junto dos carvalhos de Manre. Ele permanecia lá na madeira do mestre. O amorreu, o irmão de Escol e de Aner. Estes eram aliados de Abrão. Quem está ao pé da cruz tem aliança.
Ouvindo, pois, Abrão que seu irmão estava preso, levou os seus homens treinados, nascidos em sua casa, em número de 318, e perseguiu os reis até Dan. Vamos fazer a campanha dos 318 aqui. Dividiu-se contra eles de noite, ele e os seus servos, e os feriu, perseguindo-os até Obá, que fica à esquerda de Damasco. Assim tornou a trazer todos os bens, e tornou a trazer também a Ló, seu irmão, e os bens dele, e também as mulheres e o povo. Olha que tremendo. Depois que Abrão voltou de ferir a Quedorlaomer, e aos reis que estavam com ele, saiu-lhe ao encontro o rei de Sodoma, no vale de Savé, que é o vale do rei. Ora, Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, pois era sacerdote de Deus Altíssimo. 2 reis saíram ao encontro de Abrão. Um foi o de Sodoma, e o outro foi foi Melquisedeque, rei de Salém, que virou Jerusalém lá na frente, séculos depois. Esses 2 reis saíram. O rei de Sodoma saiu para poder dizer para Abrão: vamos fazer aliança, olha, você é gente boa e não sei o quê. Abraão disse: olha, não quero nada teu, não tenho nada a ver contigo, você segue o teu reino, segue a sua vida, que eu não faço parte desse contexto, o meu caminho é Manre, o caminho de Ló é que é com vocês, eu não tenho nada a ver com isso. E virou para Melquisedeque e disse: toma aqui meu dízimo, porque Melquisedeque era sacerdote do Deus Altíssimo. Quem caminha no caminho de Sodoma está aliançado com o mundanismo. Quem pensa pequeno vai se associar às coisas que ele precisa para ser beneficiado. Agora, quem está aliançado com Deus, quem vai cruzar o seu caminho são homens abençoados, que darão coberturas abençoadas à sua vida. E com isso, eu pergunto a você: o que você faria se você tivesse sido levado cativo como Ló, e Abraão fosse lá e te resgatasse? O que você faria? Voltaria para Sodoma ou voltaria a andar com Abraão? Responda. Olhe para o seu irmão, isso é que você diz. Porque Ló voltou para Sodoma. Era a oportunidade da sua vida em dizer: Abraão, estou de volta, Abraão, me receba, por favor, obrigado, que bênção, me resgatou, Deus me livre de Sodoma, estava tudo errado na minha vida. Não, voltou para Sodoma. Vai lá para o capítulo 19 agora. Olha Deus tentando tirar Ló do caminho de Zoar. Deus agora manda 2 anjos na sua casa. Olha o verso 15. Os anjos foram até a casa de Ló e disseram para ele: saia daqui, Ló, porque vamos destruir tudo. Sodoma vai ser destruída. Olha o que o anjo disse. Ao amanhecer, no verso 15, ao amanhecer os anjos apertavam com Ló, dizendo: levanta-te, toma tua mulher e tuas 2 filhas, que aqui estão, para que não pereças no castigo da cidade. Ele, porém, se demorava. O cabra era devagar, irmão. 2 anjos na casa dele dizendo: Ló, sai daqui, porque vamos destruir tudo. E ele demorando, enrolando para sair. O que você faria se tivesse 2 anjos na sua casa? Como você reagiria? Tem gente que é tão devagar que o anjo fala, ele não obedece. E olha que o anjo fala com você cada culto aqui. Você quase entendeu. Vamos lá, continua aqui. Ele, porém, se demorava, pelo que os homens pegaram-lhe pela mão a ele, a sua mulher e as suas filhas, sendo-lhe misericordioso o Senhor. Ah, se não fosse a misericórdia. Assim o tiraram e o puseram fora da cidade. Continua. Quando os tinham tirado para fora, disse um deles, um dos anjos, fala com Ló: escapa-te, salva a tua vida, não olhes para trás de ti, nem te detenhas em toda esta planície ou campina. Escapa-te para onde? Para onde? Para que não pereças, para que não morra. Volta lá, moço. Volta lá, rapaz. Para que não pereças. O anjo mandou ele para onde? Para não o quê? Para não morrer. Quem é que estava no monte? Para onde Deus estava mandando Ló de volta? Fala, irmão.
para Abraão, que estava no monte. O anjo disse: vai, Ló, para o monte. Não olhe na campina, porque campina é a tua fraqueza. Não olha para trás, porque se você olhar para trás, teu coração fica onde você está olhando. Porque o teu problema em vir para cá é porque você olhou. Lembra do primeiro texto? Levantando Ló os olhos, viu. Então não olhe para trás, porque se você olhar, você volta. Olha para frente. Não pare. E suba ao monte, para você não morrer. Pasme. Olha o que Ló respondeu para o anjo. Respondeu-lhe Ló: ah, assim não, meu senhor. Irmão, pelo amor de Deus, vai pensar pequeno assim para lá, irmão. O cara ainda foi questionar com um anjo. Ô seu anjo, acho que o senhor está meio equivocado. Não é bem assim não. Irmão, isso é impressionante. Pegue na mão do seu irmão e diga: o problema é que você às vezes se parece com ele. Em nome do seu conceito, do que você acha, do que você pensa. Aí eu acho que é assim. Não, eu penso, mas Deus está falando assim. Não, mas eu acho que é espírito de Ló, irmão. O Ló vira para o anjo e diz assim: não, meu senhor. Olha o que ele continua dizendo. Eis que agora o teu servo tem achado graça, ainda se benefício, ainda se bajula com o benefício que tem do anjo. Ainda cresce. O teu servo tem achado graça aos teus olhos, e tens engrandecido a tua misericórdia, que a mim me fizeste, salvando minha vida. Discurso de bajulador, irmão. Aquele cara que quer preparar o caminho para dizer o que quer. Ele vai discursando. Salvando minha vida, mas eu não posso escapar-me para o monte. Não seja caso me apanhe antes este mal e eu morra. Olha o discurso do camarada. O que o anjo disse para ele? Suba ao monte para que não pereças, para que não morra. Ele está dizendo: se eu subir o monte eu vou morrer. O anjo disse que não morre. O caminho da promessa nunca é o caminho mais fácil, mas é o caminho mais garantido que existe para a sua vida. Quem disse que levantar a mão para ser crente é fácil? Quem disse que permanecer firme na igreja é fácil? Quem disse que dizer para os amigos que é crente é fácil? Quem disse que encarar a sua casa, a sua família, a sua parentela e dizer que você agora é crente é fácil? Quem disse que dizer não para os cachaceiros é fácil? Quem disse que dizer não para a droga é fácil? Quem disse que dizer não para a prostituição é fácil? Quem disse que dizer não para todo tipo de pecado é fácil? Mas é o caminho mais garantido que existe para a sua vida. É o caminho do Senhor. Nesse caminho você não morre. Mas Ló estava lá: se eu subir o monte eu morro. Preguiçoso, covarde, tem medo de encarar as dificuldades, tem medo de pagar preço, tem medo de responder para suas fraquezas, tem medo do cansaço de subir um monte, tem orgulho de não voltar com Abraão e dizer: me perdoe meu tio, estou de volta. Por isso tem muita família destruída, por orgulho de não voltar para o monte da sua casa e dizer: estou de volta, me perdoe, errei mesmo, eis-me aqui, vamos resolver isso. Continua. Olha o que Ló diz. Isso é onde ele queria chegar, era aqui. Tudo isso é para chegar aqui. Ele vira para o anjo e diz: eis ali perto aquela cidade, para a qual eu posso fugir. E é o quê? Que cidade é essa? E é pequena. Permite que eu me escape para lá. Porventura não é pequena? Custa nada, miudinha mesmo. É pequena, custa nada. E viverá o quê? Aqui está a estatura da alma dele. A alma dele era do tamanho de Zoar. Por isso ele nunca conseguiu assimilar o monte. Tem gente que você fala, ele nunca sai da mediocridade que vive, porque a sua alma nunca alcança a grandeza do que você está falando. E lá viverá a minha alma, na pequenez. Agora preste atenção nisso.
porque aqui pode definir a sua vida de uma vez por todas. Coloca o verso seguinte. Olha o que o anjo responde. Disse-lhe o anjo: quanto a isso também te hei atendido, para não subverter a cidade de que acabas de falar. Continua. Apressa-te, escapa-te para lá, porque nada poderei fazer enquanto não tiveres ali chegado. Por isso se chamou o nome da cidade Zoar. O anjo disse: lá vai ver a tua alma? Então não posso fazer nada. Pode ir. A tua alma é daquele tamanho lá? É lá que você quer? Então, tudo bem. Retira o conselho que eu te dei para ir para o monte. E permito você ir para onde você quer. Porque você só vai aonde a sua alma está. Você não vai aonde a sua alma não está. Ninguém fica aqui se o coração não estiver aqui. Ninguém fica na igreja se o coração não estiver na igreja. Você só fica onde o seu coração está. Você pensa lá, você sente lá, você quer lá, então vá para lá. Moisés aqui está nos dando antecipadamente o nome de Zoar, para entendermos o contexto. Mas na verdade Zoar só se chamou Zoar no dia que Ló pisou o pé lá. Porque a tua alma vai dar nome para as suas conquistas, vai dar nome para as suas histórias. A tua alma vai dar nome para as tuas realizações. E Zoar só teve o nome de Zoar pequena, porque era o tamanho da alma e da mentalidade de Ló. Se você olhar para a tua casa e dizer: minha casa é pequena, é porque você é pequeno. Minha vida é horrível, porque você é horrível. A tua mentalidade é essa. Você que dá nome à sua história. Você que dá nome às suas conquistas. Segure no mão do seu irmão e diga: e aí, meu irmão? Vamos aumentar essa mentalidade? Chega de pensar pequeno. Chega de mediocridade. Chega de complexo de inferioridade. Chega de colocar Zoar como sendo o lugar maior da sua vida, sendo que lá é tão medíocre, tão pequeno. Começa a ir para o monte. Porque Deus te quer no monte. Sabe o que é mais sério disso, meu irmão? O mais sério disso vem agora. Verso 30. E subiu Ló de Zoar e habitou aonde? Aonde? Vamos, gente, vamos, participe aí. E subiu Ló de Zoar e habitou no monte, e as suas duas filhas com ele, porque temia habitar em Zoar, e habitou numa caverna, ele e as suas duas filhas. Agora eu explico esse versículo. Antes eu preciso te explicar por que só as duas filhas dele estão aqui e a sua esposa não. Porque no caminho para Zoar, a sua esposa olhou para trás e virou o quê? Você percebeu que nós descemos a lenha na esposa de Ló? E a culpa não foi dela. A culpa foi de Ló. Por que a culpa foi de Ló? Porque Zoar era tão pequeno, Zoar era tão medíocre, Zoar era um lugar tão raso, tão sem base, que a mulher de Ló, ao seguir Ló tinha alma lá, a mulher dele não. Quando ela foi seguindo Ló, ela viu que Zoar era tão inferior a Sodoma, que ela teve vontade de voltar. O problema não foi dela, o problema foi o futuro que o marido escolheu para ela. E porque ela olhou para trás, ela virou uma estátua de sal. Se o futuro fosse melhor, ela estaria feliz da vida em saber que estava indo para um lugar que seria muito melhor do lugar que ela estava saindo. A mediocridade vai te fazer viver em nostalgia, em melancolia, em passado que nunca mais volta.
em uma vida que nunca mais você vai ter, em coisa que não vai acontecer mais. E sabe o teu fim com isso? Estátua de sal. Você vai virar uma estátua emocionalmente, sentimentalmente, vai perder emoção para o futuro e vai viver de lástimas do passado. Quem está vivo, não escolha Zoar, pelo amor de Deus. Quando chegou em Zoar, ele percebeu que Zoar não valia a pena. Aí ele, por conta própria, resolveu subir o monte. As suas filhas reclamaram que Zoar não prestava. Não aceitaram ficar lá. Aí ele disse: quer saber de uma coisa? Vamos embora de Zoar. O que é que o anjo disse mesmo? Subiu o monte. Vamos subir o monte. E subiram o monte. E sabe qual foi o problema? É que ele não subiu o monte por completo. Ele parou e foi habitar onde? Numa caverna. A caverna não fica no topo do monte, até porque o monte, onde estão carvalhais de manga, é uma planície. Não tem caverna na planície. Caverna na metade do monte. Ele não subiu até o topo. Ele ficou no primeiro buraco que ele achou na parede da caverna, porque teve medo de chegar até em cima, teve covardia de chegar até em cima, teve preguiça de chegar até em cima, e foi habitar em caverna. Coloca o verso seguinte. Então a primogênita disse à menor: nosso pai já é velho, e não há varão na terra que entre a nós, segundo o costume da terra, de toda a terra. Vem, demos a nosso pai vinho a beber, e deitemo-nos com ele, para que conservemos a descendência de nosso pai. Deram, pois, a seu pai vinho a beber naquela noite, e entrando a primogênita deitou-se com seu pai, e não percebeu ele quando ela se deitou, nem quando se levantou. No dia seguinte disse a primogênita à menor: eis que eu ontem à noite me deitei com meu pai, demos-lhe vinho a beber também esta noite, e então entrando tu, deita-te com ele, para que conservemos a descendência de nosso pai. Tornaram, pois, a dar a seu pai vinho a beber também naquela noite, e levantando-se a menor, deitou-se com ele, e não percebeu ele quando ela se deitou, nem quando se levantou. Assim as duas filhas de Ló conceberam de seu pai. A primogênita deu à luz a um filho, e chamou-lhe Moabe. Este é o pai dos moabitas de hoje, uma das piores nações, inimigas do povo de Deus de Israel. A menor também deu à luz um filho, e chamou-lhe Ben-Ami. Este é o pai dos amonitas de hoje, outra nação ferrenha, inimiga do povo de Deus, inimiga de Israel. Resultado disso, a história de Ló termina ali, e a de Abraão continua. Ali encerra-se. Tudo que se tem a falar de Ló termina na caverna, no incesto com as suas duas filhas. Em cima do monte tinha todo um povo. Tinha o povo de Abraão, mais de 100 pessoas, mais de 500 pessoas. Tinha o povo de Mamre, tinha um povo de Aner, tinha um povo de Escol. Tudo em cima do monte. Mas dentro da caverna as duas filhas disseram: não tem homem na terra. Não tem homem na terra. Não tem ninguém para nós. Vamos dormir com o nosso pai. Quando você não sobe o monte, quando você não vai para onde Deus manda você ir, quando você não chega na estatura do que Deus falou que deve ser, você acaba enxergando coisas que não existem. Você fica míope. Você passa a ter uma ideia paranoica de mentiras que o diabo lança diante de você. Não tem mais ninguém. Como não tem mais ninguém? É porque você não chegou no lugar certo. É porque você não pensou na estatura do que Deus disse. A tua mentalidade ficou dentro de uma caverna. Você não avançou. Resultado disso, maldição. Maldição. Deus está te chamando a subir o monte essa noite. Você não pode ficar raquítico. Você não pode ficar com a mentalidade medíocre.
porque o que Deus está falando é coisa grande. Por isso, meu irmão, quando nós lançamos projetos aqui na igreja e falamos de coisas grandes, eu não sei se todo mundo assimila o que eu falo. Eu não sei se você consegue pensar na dimensão que eu estou falando, mas eu sei por que estou falando. Eu sei das promessas que Deus já me fez. Eu sei. Então não tenho medo de proclamar essas promessas. E um dos sinais de uma pessoa que pensa à altura do que Deus disse é que ele não tem medo de falar à altura do que Deus disse. Por exemplo, como você se sentiria se Abraão chegasse aqui para contar o testemunho e dissesse: Igreja de São José, eu recebi uma promessa de Deus, e Deus me disse que em mim serão benditas todas as famílias da terra. Você glorificaria a Deus? Ou você diria: que prepotência? Como é que um camarada chega em cima do púlpito e diz: em mim serão benditas todas as famílias da terra? Ele virou Deus agora, é? Mas Abraão sabia que foi exatamente isso que Deus disse para ele. O nosso problema é que nós não pensamos à altura do que Deus disse. Por isso que eu não tenho medo de proclamar coisas grandes aqui. Eu não tenho medo disso, porque eu acredito. Pode parecer loucura, pode até ser, mas pense numa loucura tremenda, que um dia você vai glorificar por ela se tornar real. Eu creio. O nosso problema é que nós pensamos tão pequeno, que dizemos crer em milagres, que dizemos crer em maravilhas de Deus, mas na hora do vamos ver, será que cremos mesmo? Se Felipe estivesse aqui para contar um testemunho, como você reagiria? Meus irmãos, quero contar um testemunho. Sou diácono da igreja primitiva do Templo dos Apóstolos. Felipe. E eu estava um dia pregando, quando Deus falou para mim assim, o Espírito Santo disse: sai correndo pela rodovia. E eu saí correndo pela rodovia. E de repente me deparei com uma carruagem, e tinha ali o ministro da economia da rainha Candace, lá da Etiópia, dentro da carruagem. E eu fiquei paralelo com a carruagem correndo. E eu escutei o ministro lendo o livro do profeta Isaías. E eu perguntei para ele: você entende o que você lê? E ele me disse da carruagem: como poderei entender se não quem me explique? Eu disse: eu explico. E eu entrei na carruagem e expliquei para ele. E ele aceitou Jesus como Salvador. Foi tão tremenda a conversão daquele ministro, que nós paramos no primeiro poço de água, e eu o batizei. Deixei ele batizado, e ele voltou para o seu país, convertido e batizado, o ministro da economia da Etiópia. Você glorificaria a Deus por um testemunho desse? Eu quero ver se você glorificaria pelo restante dele. Imagine Felipe dizendo para você: irmãos, e assim aquele homem foi embora, que eu saí da água. Quando eu saí da água, o Espírito Santo me trasladou. Ele me arrebatou em corpo. Eu desapareci. E instantaneamente, eu apareci 100 quilômetros depois, numa cidade chamada Azoto. E quando eu apareci, eu comecei a pregar o Evangelho. Foi tremendo o que Deus fez hoje, irmão. Você acreditaria nisso? Você acreditaria que Felipe estaria dizendo a verdade? Sabe por que muitas vezes nós não acreditamos tão profundamente? Porque nós não pensamos à altura do que Deus diz. Ficamos só com os olhares das Campinas. Eu estou vendo, eu estou vendo, eu estou vendo. Para terminar, 1 João. Perdão. Não é 1 João. É 3 João. Verso 1.
antes de Apocalipse. Terceira epístola de João. O ancião ao amado Gaio. E João está dizendo, estou escrevendo ao meu amigo Gaio. Meu amado Gaio, a quem eu amo em verdade, diz João. Amado, desejo que te vá bem em algumas coisas. Em algumas coisas. Em todas as coisas. E que tenhas, assim como bem vai a tua alma. Tem uma versão que diz assim como é próspera a tua alma. O que João está dizendo aqui? Gaio, se tudo na sua vida for equivalente ao que é a sua alma, você vai estar bem de saúde e você vai estar próspero em tudo que você fizer. A sua alma nivela o resultado de tudo da sua vida. Se Deus te chamasse hoje e colocasse a sua alma, o que você pensa, a estatura dos seus pensamentos, da sua mentalidade de um lado, e dissesse, eu vou te abençoar à altura da sua alma, como você seria abençoado? Como você passa o dia? O que você pensa a respeito da sua vida? O que você confessa dela? O que você diz de futuro? É a estatura da sua alma? Fique de pé. Eu quero fazer um apelo. Nesse apelo, eu quero perguntar: quantas pessoas aqui desejam pensar mais alto, na altura daquilo que Deus diz que pode ser a sua vida? Parar de pensar pequeno. Levante a sua mão, você que quer pensar mais alto. Eu quero orar por você.